tentar estudar quem é o cliente já vai começar a melhorar as suas estratégias de marketing. Depois da venda, a sua missão é construir relacionamento. É muito possível que você escolha o mais caro, por um fator muito simples. Olá pessoal, vamos para a segunda aula da nossa série O que todo empreendedor precisa saber. Hoje vamos falar sobre marketing. Se liga aí. Quando a gente fala de marketing, a primeira coisa que você precisa saber é que marketing, por conceito e por prática, é o conhecimento do cliente. Toda ação que você, gestor, vá fazer, empreendedora, toda vez que você for pensar numa ação de marketing, antes de tudo, precisa vir o conhecimento do cliente. É fundamental entender isso. Para isso, não adianta você sair agora pensando quais são as estratégias que dão certo, quais são os canais que comunicam bem. Não é porque todo mundo está no Instagram que eu tenho que estar. Não é porque todo mundo está panfletando na frente de uma escola que eu tenho que panfletar. Não é porque todo mundo colocou um outdoor que eu tenho que colocar. Existe um passo anterior a qualquer ação de marketing, que é você entender, conhecer o cliente. Aqui no nosso canal tem uma aula falando sobre pesquisa de mercado. Dê uma olhadinha depois nessa aula. É essencial você entender como pesquisar o mercado. Talvez você não tenha a estrutura ou a grana para fazer uma grande pesquisa. Seria legal que você pudesse fazer. Mas se você não puder, simplesmente perceber, conversar, tentar estudar quem é o cliente, já vai começar a melhorar as suas estratégias de marketing. Portanto, primeira coisa, nada vai ser efetivamente interessante para você se você não der um passo atrás e antes de qualquer ação, você fizer uma pesquisa de mercado, seja ela estruturada ou seja ela bem mais simples. Tudo que você pensar, por exemplo, qual o produto que eu vou vender? Como eu vou arrumar minha vitrine? Onde ficará o meu ponto? Minha loja? Como eu vou me posicionar na internet? Qual será o preço do produto? Quais serão os canais que eu vou usar para divulgar a minha marca? Qual a linguagem que eu vou usar na comunicação? Quais são os estilos dos vendedores que eu vou querer na minha loja? O perfil dos vendedores. Nenhuma ação de marketing será verdadeiramente efetiva se você não compreender quem é o seu cliente. Essa deve ser a sua principal e primeira pergunta. Esse cliente, ele tem 3 grandes momentos com a sua empresa. E é sobre esses momentos que a gente vai conversar agora. Um segundo ponto, uma segunda coisa que todo empreendedor deve saber em relação a marketing. Vamos lá. A segunda coisa para você entender sobre marketing é que o seu cliente, ele não entra em contato apenas na hora da compra. Ele entra em contato com a sua marca durante muito tempo. Antes da compra, durante ela, claro, e depois também. E você, enquanto empreendedor, precisa pensar em ações para alcançá-lo em todas essas possibilidades. Antes, a gente tem alguns exemplos bem claros. A propaganda que você faz é um exemplo. O boca a boca, aquela velha conversinha entre pessoas conhecidas que indicam, e hoje com a internet muito mais forte. E uma coisa fundamental que são os depoimentos. Hoje é muito difícil que alguém faça uma compra mais planejada sem pesquisar quais são os depoimentos sobre aquele produto na internet. Portanto, é fundamental que você, gestor, pense em ações para se fazer presente nesses 3 pontos. Em propaganda, é lógico, você precisa pensar numa ação de propaganda, numa ação publicitária que atinja o seu público. Aí a gente vai discutir mais sobre isso, talvez, em outros vídeos. Sobre boca a boca, é fundamental também entender que boca a boca não acontece do nada. Acontece de uma maneira muito simples, muito pouca. É importante que você estimule o boca a boca. Pense em campanhas, pense em ações que incentive quem já é seu cliente a divulgar a sua marca.
De alguma maneira, seja através de campanhas de fidelidade, seja por meio de posts em redes sociais, de repente você fazendo algumas ações que incentive ele a postar alguma coisa. É fundamental entender que o boca a boca ele acontece de maneira muito sutil, se ele for natural. Para ele ter um efeito claro, você precisa também pensar em estratégias para isso. E terceiro, você pensar na questão dos depoimentos. Dependendo de cada negócio, claro, mas a maioria dos negócios já tem muito fortemente a opinião do cliente desconhecido daquele que vai comprar. Por exemplo, eu vou me hospedar em um hotel em alguma cidade, quando eu vou pesquisar, no site que eu estou pesquisando está cheio de depoimentos. Você também pode incentivar o seu hóspede a fazer isso. Eu vou comprar alguma comida num aplicativo e aí naquele aplicativo tem lá a pontuação das pessoas, o que as pessoas acharam, a forma como você se relaciona com esses aplicativos, com essas plataformas, vai fazer o seu cliente querer depor mais. Então, antes da compra, o seu potencial cliente entra em contato com você através de propaganda, através de boca a boca e através de depoimentos. Portanto, é fundamental que você pense em estratégias para atingir o potencial cliente nesses 3 pontos. Entretanto, o cliente também entra em contato e também precisa ser pensado durante a compra. Durante a compra, você precisa compreender que o seu cliente ele vai até uma loja, ele pode até comprar naquela loja, mas a experiência que ele tem lá vai ser fundamental para saber se ele vai ou não fidelizar e se ele vai ou não divulgar. Então não é apenas o produto que é entregue ou o serviço que é entregue, mas a forma como ele tem essa experiência é que vai fazer ele fidelizar ou não. E eu vou falar sobre estratégias que são genéricas para qualquer negócio. Entretanto, cada negócio tem sua peculiaridade, como eu já venho falando, e portanto você precisa refletir especificamente no seu ramo qual dessas ações fazem sentido. Primeira coisa, no atendimento presencial, o cliente ele precisa de algo chamado agilidade. Isso vai mudar a experiência de compra dele. Nós vivemos em um mundo digital. Use ou não você o digital, seja seu cliente ou não um cliente digital, a mentalidade que domina hoje é a mentalidade digital. Portanto, mesmo no ponto físico, nós precisamos pensar digitalmente. E digitalmente exige agilidade. Reflita em relação ao seu negócio o quanto tempo você demora para fechar um contrato. O quanto tempo seu cliente demora numa fila. O quanto tempo você demora para pegar um produto no estoque. O quanto tempo demora uma negociação. O cliente ele está em busca de agilidade e, portanto, você precisa entregar isso a ele. Talvez você diga assim, mas tem casos e casos. Eu tenho um restaurante gourmet. Ainda assim o cliente quer agilidade. Ele não quer correria, mas ele quer agilidade. Ele quer chegar, sentar, pedir a entrada chegar. E aí tem outros elementos, por exemplo, o quanto está simples e fácil de entender a sua propaganda, o quanto está simples e fácil de entender o layout da sua loja, o quanto está simples e fácil de entender o contrato, o cardápio, a vitrine. Todos os pontos que o cliente vai ter naquele momento precisam ser ágeis, trazer agilidade. Esse é um elemento fundamental para pensar na experiência de compra. Segundo, o cliente ele quer algo chamado variedade. E esse ponto você precisa ouvir com muita atenção. Ter variedade não é ter tudo. Porque se sua empresa vende de tudo, ela tem um problema muito sério. Provavelmente o cliente não reconhece ela como boa, como especial, como primeiro lugar em nada. É preciso ter foco no ramo que você vai atuar, foco no segmento. Mas dentro desse contexto, é preciso que ele tenha variedade. Pelo mesmo motivo da agilidade. São elementos que o mundo digital trouxe e exige do mundo físico. Portanto, pense no seu ponto de venda lá, o quanto você pode variar, o quanto você pode dar opções para o cliente. E aí, pensa em parcerias. O fato de você entregar tudo ao cliente não está dizendo que você tem que ter tudo, mas que você precisa solucionar o problema dele. Eu gosto muito do exemplo da gráfica. Qual é o exemplo da gráfica? É você pensar assim,
Contratei um design para fazer um panfleto para mim. Esse design tem uma parceria com a gráfica. E a gráfica tem uma parceria com o serviço de entrega. Resultado, eu resolvo tudo sem precisar nem me deslocar e ficar mudando de fornecedor em fornecedor. Cada uma dessas empresas só tem um serviço, mas aliados em parceria, eles conseguem entregar todas as soluções sem diminuir a qualidade do serviço. Pense em parcerias para entregar variedade para o seu cliente. Terceiro ponto, o mais lógico de todos, nesse contexto de durante a venda, foque no atendimento. Parece contraditório, mas esse mesmo mundo digital que nos trouxe a necessidade de agilidade, de variedade, trouxe uma exigência que as empresas sejam mais humanas. Pior do que um robô fingindo ser uma pessoa, quando você liga para um call center, aí aquele robô automatizado é uma pessoa que parece um robô. Então, treina a tua equipe. Treina a tua equipe para encantar o cliente. Treina a tua equipe para deixar ele no outro mundo. E às vezes isso é simples, não precisa ser uma coisa muito complexa. Mas treina a tua equipe para deixar o seu cliente encantado. E aí pode ter certeza que ele vai sair daqui e ele vai naturalmente divulgar a sua marca. Se você tiver também impulsionado de alguma forma, como a gente já falou, o boca a boca através de uma campanha, de algum tipo de política de fidelidade, aí você vai ter duplamente um cliente super satisfeito e estimulado. E aí é natural que ele traga novos clientes e vire um advogado da sua marca. E por isso a gente chega no terceiro ponto, depois da venda. Antes, a gente já falou, durante, acabamos de falar, e depois da venda. Quais são esses pontos de contato do cliente? Depois da venda, a sua missão é construir relacionamento. Não permita que aquele cliente que se dispôs a conhecer o seu produto e o seu serviço se perca nesse mundo de opções que ele tem. Construa relacionamento. Mas fundamental, não foque na venda, na próxima venda, e sim foque no cliente. Isso parece uma frase de efeito, mas é muito importante. Foque no cliente, não na venda. Um cliente que sente genuinamente que há um relacionamento com a marca, ele naturalmente é fidelizado e também é um divulgador da marca. Portanto, depois da venda, a gente pode falar de várias estratégias de pós-venda, mas todas elas estão alicerçadas na construção de um relacionamento. Antes, estimula boca a boca, pensa em propaganda, pensa nos depoimentos da internet. Durante, agilidade, traz atendimento diferenciado, humano. Depois, constrói relacionamento. A terceira coisa que você precisa saber sobre marketing é relacionado a valor. Você precisa entender qual é o valor daquilo que você entrega enquanto produto ou serviço. É muito importante que você entenda que preço e valor são duas coisas diferentes e que muitas vezes o preço ele sinaliza o valor. Vou lhe dar um exemplo. Você está indo ao centro da cidade que você mora. E lá você encontra 2 restaurantes. Um deles tem um grande cartaz escrito almoço apenas R$ 12,90. No outro tem dizendo ambiente climatizado, cardápio diferenciado e temos grelhados e frutos do mar por apenas R$ 15,90. É muito provável, é muito possível que você, mesmo enxergando que os preços estão diferentes, você perceba que este produto do lado de cá é muito mais interessante, relevante, gostoso, atendimento melhor, ambiente melhor. Eu coloquei valores bem próximos, mas eu podia botar aqui inclusive R$ 24,90. É muito possível que você escolha o mais caro. Por um fator muito simples. O primeiro, optou por vender preço. O grande diferencial dele é o preço.
O segundo optou por vender valor. Ele vai tentar chegar num preço interessante para o cliente, mas não é o principal dele. O relevante, o que leva o cliente até ele, não é o preço, mas são os elementos que ele entrega. Portanto, a terceira grande questão que você precisa entender é que você tem valor empreendedor. O seu negócio, o seu produto, o seu serviço tem valor e você precisa vender este valor. O preço é uma questão de alinhamento com o público. Lembra que a gente falou no início que você precisa entender quem é o seu público, quem é o seu cliente? Isso vai definir muito o seu preço. Mas, independente se você cobra baixo, alto ou um preço médio, você precisa entender e propagar o valor do seu produto. Mostre quais são as transformações que ele causa, mostre o que ele ganha, mostre quais são os diferenciais, mostre o que ele tem de melhor em relação ao concorrente. Sem estar citando o concorrente necessariamente, mas foca a tua comunicação na diferenciação, não no preço. Tenha certeza, o seu cliente vai enxergar você de uma maneira completamente diferente. Talvez você me diga, Alexandre, mas eu morro de medo de cobrar caro. Bom, na sua jornada você vai ter muito medo enquanto empreendedor. Medo de começar, medo de ampliar, medo de cobrar caro, medo de ter ideias novas. E aí sobre medo, a gente conversa na próxima aula.